Olá, eu sou a Ana. Monitores de sinais vitais será o nosso tema do vídeo de hoje. Se você é paciente ou profissional que atua em saúde e deseja saber como a calibração correta deles trará mais segurança e faturamento, vem comigo. Pode não parecer tão importante, mas calibrar os monitores sempre proporcionará aumento de bem-estar e faturamento nos empreendimentos de saúde. Para começar, vamos entender o contexto do paciente. Com a palavra, o profissional da enfermagem. Meu nome é Lucas. Sou enfermeiro com muita experiência e vou contar relatos da minha profissão. Você não podia confiar no monitor porque ele alarmava fora do horário e isto estressava a gente porque alarmava toda hora. É tão estressante que parece que está dentro da sua cabeça. Você não pode confiar. Você tem de sair correndo. Você não sabe se o aparelho está legal ou não. Aquilo te estressava porque você queria que o aparelho funcionasse direitinho. Talvez você esteja tão irritado com a situação, você está tão estressado que você quer fazer aquilo da forma mais rápido possível para ficar livre um pouco do barulho e, com isso, nem sempre a pressa está ligada à perfeição. Quero dizer, às vezes você está querendo fazer um determinado procedimento correndo e acaba não fazendo de forma correta. Então, diante de mau funcionamento de aparelhos que alarmam insistentemente, vocês precisam de suporte do serviço técnico, responsável pela manutenção. E como os equipamentos não podem ser desconectados do paciente, e sem suporte, na tentativa de solucionar o problema, vocês recorrem à improvisação. Isso mesmo, ou às vezes até um canibalismo. Adapta um circuito de um aparelho no outro. Pode acontecer de ele não ficar bem ajustado e aí ele alarma. Alarma, alarma, alarma. Na hora que acontece de desconectar. Muitas vezes você pensa que ele está alarmando normalmente e não é. Alarme é coisa séria, é um mal necessário, é perigoso, mas a gente precisa dos alarmes. Já tentei de tudo. Estou completamente incapaz. Vou pedir ajuda a outra pessoa para me certificar que aquilo está com defeito, para essa pessoa dar uma olhada e tentar de alguma maneira solucionar aquilo. Então a demanda é de suporte em loco, na beira do leito. Agora vem a solução. O novo e eficiente suporte é dado pelo profissional chamado Alex. Ele está equipado com um moderno CleanCheck e vai verificar todas as tecnologias na beira do leito. O Alex faz parte da nova engenharia clínica, que tem dentre as suas atividades, consultar os profissionais de enfermagem e medicina, à beira do leito, e em meio aos procedimentos clínicos, com a finalidade de resolução de problemas, interpretação de informações médicas e educação da equipe clínica. Agora, vamos conhecer o que o Alex calibra nos seguintes parâmetros do monitor: eletrocardiograma, respiração, oximetria de pulso, pressão não invasiva e invasiva, temperatura, capnografia, eletroencefalografia e índice bioespectral, ecocardiograma e imagem, transmissão neuromuscular, débito cardíaco, análise de gases anestésicos e segurança elétrica. Existe por lei uma quantidade de parâmetros que devem estar disponíveis no monitor de sinais vitais para que os pacientes possam ser admitidos nos serviços hospitalares. Sem um deles, cirurgias e tratamentos são suspensos e o hospital perde faturamento. Por exemplo, de acordo com a RDC7 da Anvisa, a cada leito de unidade de terapia intensiva devem estar operacionais o eletrocardiograma, a respiração, a oximetria de pulso, a pressão não invasiva e a temperatura. Esse conjunto de parâmetros são facilmente encontrados nos monitores ditos pré-configurados. Os demais parâmetros, como a capnografia, a pressão invasiva e o débito cardíaco, tendem a ser adicionados sob demanda do cliente. Por isso, os monitores também podem suportar hacks, onde os parâmetros são adicionados ou removidos de forma modular, ajustando-os assim à aplicação junto com o paciente. Por exemplo, o monitor para o ambiente cirúrgico demanda também capnografia,
análise de gases anestésicos e TNM, dentre outros módulos disponíveis, como o do débito cardíaco. Os módulos podem ser trocados pelos profissionais de medicina, adequando leitos aos cuidados necessários para os pacientes. Por causa das leis que regem a configuração do monitor e devido à dinâmica dos setores assistenciais, a cada ensaio, é importantíssimo tomar notas das identificações únicas do monitor em si, dos módulos ensaiados e dos acessórios usados. Além disso, para que seja possível mensurar a vida útil de cada um, é primordial que todos estejam cadastrados no inventário do software de gestão de tecnologias Aclean CMMS. Através do software Aclean CMMS, o gestor poderá planejar a cobertura de manutenção preventiva, com as calibrações necessárias para os equipamentos críticos, e em eventuais casos de manutenção corretiva, contará com o algoritmo de prioridade exclusivo da nossa plataforma. Portanto, procure no monitor e nos módulos as etiquetas, e nos acessórios, busque pelos lacres para realizar consultas no software Aclean CMMS e obter a ficha vida e dados técnicos, como o nome do fabricante de cada um. Com a facilidade do Aclean CMMS, em um clique geramos o cronograma de manutenção preventiva, com a calibração para todos os monitores do hospital cliente. Depois do plano pronto, o nosso Alex vai se preparar para sair da bancada confiante rumo aos setores assistenciais, onde, como vimos, sua presença é mais do que desejada. A estação de trabalho do Alex será destinada para serviços de manutenções corretivas, quando é necessária a intervenção técnica no interior dos monitores. Repare que a bancada deve ter espaço adequado e ergonomia para atender a várias normas e leis. E o tamanho compacto do AcleanCheck proporciona melhor aproveitamento do espaço da bancada, promovendo maior conforto e satisfação para os profissionais que a usam. Afinal, profissionais de alta competência são raros e merecem toda a nossa atenção para que tenham boa saúde física e mental. Uma das evidências de eficiência mais fáceis de se encontrar nos equipamentos médicos é a presença de uma só etiqueta, com a indicação de manutenção preventiva, segurança elétrica e calibração. A nova etiqueta única aponta para o fato do monitor ter passado apenas um dia em manutenção, ou seja, ele ficou muito mais disponível para o atendimento aos pacientes do que ficava com a equipe no passado. Com maior disponibilidade e precisão de alarmes, a equipe de enfermagem e demais profissionais de medicina se sentirão mais equipados e dispostos no dia a dia, além da entrega de serviços melhores para os pacientes e seus familiares. Isso reduzirá diversos custos e aumentará o faturamento do hospital. E a presença do Alex, seu talento e motivação em usar o AcleanCheck, é que torna tudo possível. Por isso, esse vídeo também vai dar dicas de como preservar a saúde de profissionais exemplares como ele, que trabalham com grande empenho e ética na engenharia clínica. Então, faça como o Alex, opte sempre por transportar os analisadores e simuladores em uma bolsa tática, presa na cintura. Lembre-se, as mochilas causam dores e por isso precisam estar com carga máxima inferior a 10% do seu peso. Se você pesa 50 kg, o peso máximo é de 5 kg. Às vezes, o peso total da carga com todas as ferramentas ultrapassa 5 kg, e sua primeira ideia é usar algo com rodas, como malas com rodízios. Neste caso, considere que esse material pode causar acidentes graves em escadas e pisos irregulares, como fraturas e traumatismos. Por isso, as normas internacionais limitam o peso em 16 kg para mulheres e 25 kg para homens. Outro ponto de atenção está na limpeza das rodas, porque elas tocam o chão de áreas contaminadas e são modos de dispersão de contaminação para os locais onde estão os pacientes e para o profissional. E mais, sentindo sintomas pelo uso de mochilas ou malas com rodas, procure um médico. Ele lhe dará o atestado necessário para sua recuperação e, caso precise de maiores informações sobre sua segurança no trabalho, consulte o Ministério do Trabalho do Brasil ou órgão equivalente de seu país.
Agora, chegamos ao leito onde está instalado o monitor que será calibrado em manutenção preventiva. Observamos que ele está instalado acima do leito, em suporte. A dica aqui é manter o monitor no suporte ao longo de toda a prestação de serviço. Ele nunca, mas nunca mesmo, deve ser solto do suporte durante a manutenção preventiva ou calibração. E dentre os vários motivos para isso estão as reportagens de fatalidades por queda de monitores em pacientes. Lembre-se, módulos e acessórios são mais leves, e eles sim podem ser alocados em lugares diferentes pelos profissionais de enfermagem, mas monitores são sempre fixos nos leitos. Eles somente devem ser removidos em casos especiais, como de manutenção corretiva, que demanda intervenção em sua eletrônica interna lá na bancada. Também nestes casos é salutar remover os dados pessoais do paciente da memória do monitor. As informações deste tipo são sempre confidenciais e não podem vazar para meios externos, já que os hospitais são alvo de grande parte dos golpes virtuais atualmente. As conexões de dados do monitor com a central de monitorização também são motivo para não retirada do equipamento médico do leito onde se encontra instalado. Os cabos TCP/IP devem se manter conectados sempre para que a central saiba onde há leitos em uso livre para novos pacientes. Com licença. Desculpe, mas estou ansioso para saber como faremos para os ruídos dos alarmes diminuírem. Olha, vou acrescentar mais alguns dados para mostrar como isso é urgente. 71% das distrações têm como causas o barulho, e 70% dos meus colegas afirmam que a eficiência do trabalho deles aumentaria se o local onde trabalhamos tivesse menos ruídos tecnológicos. Aliás, sabia que 35% da enfermagem desiste da carreira devido à dificuldade no uso da tecnologia e seus insumos. Tá tudo bem. O primeiro parâmetro que o Alex vai abordar no leito para ensaiar os alarmes é o eletrocardiograma. Ao lado do traçado do sinal de eletrocardiograma, normalmente na cor verde, está a frequência cardíaca em algarismos grandes. Logo ao lado notamos dois números, sendo o de cima o limite superior e o de baixo o limite inferior programado. Caso a frequência cardíaca fique acima do limite máximo ou fique abaixo do limite mínimo, o alarme sonoro e visual tocará, ou seja, o alarme tocará para valores abaixo de 87 ou acima de 120 batimentos por minuto. Chamamos de bradicardia uma frequência muito baixa e de taquicardia uma frequência muito alta. No momento, como o monitor aponta 98 batimentos por minuto, BPM, não há alarme sonoro ou visual ativo e o monitor está em silêncio. Percebemos então que frequência cardíaca é o que determina se o alarme vai tocar ou não. Então, esse indicador receberá a primeira calibração a ser realizada pelo Alex no leito. No aplicativo A CleanCheck, toque para selecionar sinusal. Aparecerá a tabela com valores de simulação. No console do A CleanCheck, a função eletrocardiograma já está selecionada e o primeiro valor de 60 bpm já está sendo simulado. Após alguns instantes, o monitor irá indicar a frequência cardíaca de 60 bpm também. Observe que o alarme deve tocar, já que o valor está abaixo do limite inferior ajustado de 87 bpm. O Alex irá silenciar o alarme pressionando a tecla no monitor de silenciar. Ela deve funcionar pelo tempo previsto. Enquanto isso, o Alex irá anotar o valor exibido de 60 bpm na primeira posição da tabela. Ele deve repetir a observação ainda mais 2 vezes até completar a linha com a referência P60, e deve marcar no checklist se o alarme tocou no volume audível adequado e se o botão silenciar funcionou corretamente. Em seguida, ele irá selecionar outros valores de frequência cardíaca no console do A CleanCheck para repetir o processo e completar o preenchimento da tabela de calibração. Ele também marcará no checklist se o cabo de eletrocardiograma está íntegro ou se possui algum dano perceptível, anotando neste caso para posterior manutenção corretiva.
É fácil perceber a importância do Alex estar equipado com o AcleanCheck também para calibrar outros tipos de monitores com frequencímetro cardíaco. Na imagem, por exemplo, vemos o cardiotocógrafo, onde o sensor Doppler está recebendo o sinal simulado do AcleanCheck e exibindo o valor previsto. Tal trabalho se traduz em segurança no pré-natal da mamãe e seu bebê. O mesmo acontece em equipamentos de alta tecnologia e complexidade, como o tomógrafo multi-slices, onde o Alex está usando o AcleanCheck para ao mesmo tempo simular o sinal de eletrocardiograma e analisar o feixe de raios-x. Assim, o médico saberá que o exame de tomografia ocorreu com precisão devido à ótima sintonia das tecnologias. Outro exemplo é a calibração sincronizada de pressão e eletrocardiograma no monitor de balão intraórtico, que por sua vez, recebe maior segurança para o procedimento invasivo ao qual se destina. São tecnologias que representam um novo horizonte para impulsionar o faturamento por competência graças ao talento do Alex. Talento esse que notaremos ser decisivo para a aplicação do AcleanCheck com sucesso e para gerar economia para o hospital. Vamos agora acompanhar a calibração de amplitude do sinal de eletrocardiograma. No aplicativo AcleanCheck, toque para mudar de BPM para milivolts e a tabela mudará. No console do AcleanCheck, a simulação de 60 BPM sinusal está em curso com N igual a 1. Com o módulo de impressora teremos o traçado no papel. Agora, vamos analisar a derivação 2 que foi impressa. A amplitude pode ser mensurada pela divisão milimetrada. Contamos os quadradinhos ao longo da seta vertical em azul. O Alex irá anotar o valor na tabela como mostrado, ainda com a impressão nas mãos, observando a seta marcada em verde na horizontal. Contamos os quadradinhos até encontrar 25. Esse número é o esperado para a velocidade correta do papel e para a frequência cardíaca igual a 60 BPM, que está sendo provida pelo AcleanCheck. O Alex continuará com os procedimentos para completar a tabela e fará as anotações necessárias. Aproveitamos para dar uma dica valiosa. O AcleanCheck simula ao mesmo tempo sinais vitais de eletrocardiograma, oximetria de pulso, SpO2 e respiração por variação de bioimpedância, sendo o último opcional. Quando o Alex está fazendo a ronda diária pelos setores, ele usa todos os recursos simultâneos para demonstrações e treinamentos da equipe de enfermagem. Agora, atendendo a pedidos, vamos perguntar para os profissionais que ainda não têm AcleanCheck, aqueles que estão ainda presos na bancada, devido ao enorme tamanho e peso do simulador antigo. Por favor, Maranhão, nos diga como você faz aí na bancada. Olá, pois bem, aqui na bancada tenho o monitor marca Nervan Coden e um simulador com 120 BPM. Quando altero no simulador o valor da frequência cardíaca no eletrocardiograma, também altera para a oximetria de pulso. A amplitude também é de 1 mV e o resto quase não usamos. Obrigada, Maranhão. Com licença, desculpe interromper novamente. Tenho percebido que os incêndios em hospitais no Brasil estão aumentando. Reportagens apontam para a manutenção e vi uma em especial onde o estopim foi um pipoco na parte elétrica da incubadora neonatal. Então, eu quero saber quais são os procedimentos de manutenção preventiva e como vocês executam na equipe antiga de bancada e na nova equipe bedside, já que esses procedimentos são fundamentais para zelar pela vida dos pacientes, nossa segurança e preservação do hospital. Lucas, como você disse pipoco na parte elétrica da incubadora neonatal, é claro que se trata de uma questão de análise de segurança elétrica. A nossa abordagem antiga é realizar os ensaios aqui na bancada da manutenção. Para fazer isso, precisamos de mais espaço na bancada para ter, além do simulador de sinais vitais, o analisador de segurança elétrica. O analisador de segurança elétrica que usamos é baseado na norma geral NBR-IC 60601-I, como foi desenvolvido para a indústria. Ele gera um relatório muito extenso. Grande parte do relatório tem dados da emulação de tomadas da rede elétrica, ou seja, mostra a voltagem entre fase e neutro, entre fase e terra, etc. Tudo para verificar o comportamento do monitor em uma tomada ideal. Então, temos o trabalho de soltar cada lado do cabo de eletrocardiograma do simulador que estávamos usando e conectar no analisador de segurança elétrica.
Primeiro o braço direito. Depois a perna direita. Depois o braço esquerdo e a perna esquerda. E por fim a derivação precordial, ou seja, temos de manipular os cabos de eletrocardiograma muitas vezes, o que nos toma tempo também. É claro que, como estamos fazendo a análise em nossa bancada na sala de manutenção, não temos ciência das reais condições das instalações elétricas nos setores assistenciais. Agora, sou eu quem pergunta: existe método melhor? Agora existe a nova norma NBR-IEC 62353. Ela descreve o ensaio já usando a tomada onde o equipamento médico está instalado. Funciona assim: o Alex, logo depois de simular os sinais de eletrocardiograma, mantém os cabos de eletrocardiograma conectados no AcleanCheck. Ele então encaixa o módulo de segurança elétrica no AcleanCheck. Assim ele ganha produtividade e preserva os cabos de eletrocardiograma ao mesmo tempo. Alex então liga o aterramento auxiliar do monitor no borne do módulo de segurança elétrica do AcleanCheck. Ele liga o módulo de segurança elétrica do AcleanCheck na tomada onde o equipamento médico estava ligado. Depois conecta o cabo de força do equipamento médico na tomada do nosso módulo. Logo, o Alex já inspeciona as tomadas e os cabos de força usados no ambiente, o que dá mais segurança para todos. Já no aplicativo, o Alex seleciona a escala em microamperes, porque a finalidade principal do ensaio é identificar correntes de fuga que poderiam causar fibrilação em pacientes acamados e que estão com eletrodos de eletrocardiograma conectados. O ensaio é automatizado pelo AcleanCheck, que mostrará dois resultados na tela. Um deles é o de corrente de fuga direta e o outro é o de corrente de fuga da parte aplicada, que são os eletrodos de eletrocardiograma no nosso caso. O Alex salvará sempre o maior resultado no aplicativo AcleanCheck, repetindo os ensaios ao menos mais 2 vezes. A tabela completa será exibida no relatório do Aclean CMMS, com indicação de aprovado ou reprovado, de acordo com os dados técnicos de cadastro do equipamento médico ensaiado. Muito legal. Gostei da nova norma. Você disse que o ensaio de segurança elétrica é feito para prevenir fibrilação, então ele previne o choque elétrico. Agora gostaria de saber como deve ser feito para evitar queimaduras sob os eletrodos de ECG. Eu já vi lesões na pele que vão desde irritação cutânea a queimaduras severas. Presenciei acontecer em cirurgias e até hoje ninguém da equipe antiga conseguiu me dar uma solução definitiva para prevenir esse evento adverso que acontece de forma intermitente e imprevisível. Inclusive, quero dizer que já tivemos eventos adversos com o acessório de SPO2 também. Ok, obrigada pela pergunta, Lucas. Para prevenir eventos assim, os monitores devem ser ensaiados de acordo com a norma NBR 60600 e 1-2-25. Vamos ver como aplicar o AcleanCheck para fazer os ensaios antes das cirurgias. No monitor, primeiro o Alex deve selecionar o filtro adequado nas configurações de eletrocardiograma. Os filtros ligam ou desligam proteções especiais. Por exemplo, no modo monitor, os filtros têm ação mediana, enquanto que no modo cirurgia os filtros têm ação mais radical e acentuada. É fácil notar a ação dos filtros pelas imagens na tela. O traçado do AcleanCheck possui níveis ou patamares com os quais podemos visualizar a linearidade do amplificador de eletrocardiograma. No modo diagnóstico, onde os filtros estão desligados, vemos o sinal patenteado do AcleanCheck. Já onde os filtros estão ativos, notamos que a linha de base não é mais horizontal e o pico do complexo QRS se mostra mais pontudo. De fato, se aumentarmos a frequência cardíaca simulada de 60 bpm para 240 bpm, notaremos que o monitor irá atenuar a amplitude do sinal exibido devido aos filtros. Vamos então à montagem. De acordo com a norma internacional, é necessário que o bisturi e o monitor do aparelho de anestesia sejam ensaiados juntos. Logo, faremos isso no AcleanCheck como mostrado na figura.
No monitor, observamos se haverá alguma interferência no traçado e na mensuração da frequência cardíaca. O Alex então registrará por foto a montagem e o traçado para prover o anexo especial do certificado de calibração, que será gerado pelo software Aclean CMMS. Primeiro, quero informar para o Lucas que nunca fizemos relatórios assim porque nossos analisadores e simuladores, assim como os softwares que usamos, não têm os recursos que o AcleanCheck tem. Por exemplo, aqui no meu simulador posso mudar para 60 bpm para ficar igual ao AcleanCheck. É um pouco demorado o ajuste e às vezes passo do desejado. Enfim, o sinal já sai filtrado do meu simulador e isso não me proporciona verificar os filtros com facilidade que o AcleanCheck promove. Obrigada, Maranhão! Agora vamos falar de SPO2. Vemos aqui dois monitores da marca Nehon Coeden e percebemos que ambas as equipes estão simulando sinais vitais de eletrocardiograma em simultâneo com a oximetria. Maranhão, pode explicar para a gente como você faz os ensaios na bancada, por favor? Claro, aqui temos o simulador com os parâmetros de SPO2. Eu já selecionei a marca do monitor aqui na minha lista e agora está simulando 99% de saturação. Agora, vou ajustar outro valor qualquer, digamos, 92%. Eu vario aqui de 1 em 1%. É meio demorado, mas no final o monitor vai mostrar 92% de saturação. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Finalmente aí está. Obrigada, Maranhão! Você começou dizendo que teve de selecionar em uma lista na memória do seu simulador o nome do fabricante do monitor antes de começar o ensaio, como vemos aqui na imagem. Porém, na prática, quando a marca do fabricante original do acessório não é conhecida, você tende a escolher na lista de forma aleatória até encontrar uma marca OEM que funcione. E, mesmo que você encontre a referência exata, vimos na pandemia que o SPO2 na prática não será tão preciso para tipos étnicos diferentes. Ou seja, a SPO2 é uma aproximação da SAL2, saturação de sangue arterial, obtida no gasômetro. Além disso, o certificado de calibração emitido se tivesse uma tabela com variação de 1 em 1%, teria 101 linhas. Se considerarmos um hospital típico com 200 monitores, e o tempo máximo para estabilizar a leitura do monitor em 30 segundos, os cálculos mostram que seria necessário cerca de 80 horas para calibrar todos os meses, somente esse parâmetro do monitor. Uau! São 2 semanas de trabalho. Na verdade, na prática, não emitimos os certificados com tantas linhas na tabela. Fazemos só 2 ou 3 pontos. Pensando bem, nem faz sentido ter um analisador que varia de 1 em 1% mesmo. Concordo. Então temos de ser mais inteligentes para economizar tempo ao longo dos ensaios, sem perder a eficiência. Vejamos aqui algumas curvas de fabricantes de acessórios que estariam memorizadas no simulador do Maranhão. Elas são chamadas de curvas ERE. Agora, note que interessante o que a Philips cita no manual de operação do seu monitor Efixia. Ela diz que para desenvolver seu próprio acessório, fez estudos seguindo a norma internacional ISO 9919 comparando os resultados com a gasometria de laboratório. E ela fez isso porque simuladores de SPO2 são testadores funcionais que emulam o funcionamento de diversos fabricantes por meios independentes, ou seja, sem o Inmetro ou o NEST. De fato, qualquer um de nós estando com boa saúde pode fazer o teste funcional colocando o sensor no dedo indicador e, com respiração profunda e calma, alcançar a saturação de 100%. A proximidade das curvas faz com que a probabilidade de escolher uma curva qualquer localizada na memória do simulador de oximetria do Maranhão pareça dar o resultado correto. Porém, na aplicação médica, pacientes que saturam acima de 90% estão em bom estado de saúde. A Philips sabe disso, e então adotou o gasômetro de laboratório como sua referência para a calibração de seus acessórios, já que a rede brasileira de calibração do Inmetro não pode fazer isso. Outra informação que é interessante é que, embora a faixa seja de 0 a 100%, com resolução de 1%, o monitor da Philips
somente foi ensaiado com pacientes na faixa de 70 a 100%. Então, podemos concluir que a faixa onde estão os pontos de interesse para a calibração da oximetria consiste de valores de 70% até 90%. Percebemos que neste intervalo, as curvas diferem-se mais, e é exatamente ali que temos um importante limiar de decisão médica. Veja aqui no gráfico do sensor M1191, aqui o limiar é exatamente aquele onde a diferença entre a SpO2 desejada no monitor e a SAL2 do gasômetro é zero. A Philips usou o mesmo como ponto de maior precisão de seu sensor. Agora podemos definir um único ponto para validar a calibração de todos os sensores. O ponto de 80% possui boa precisão e está bem no meio da faixa de interesse, estando um pouco abaixo do limiar de referência para a tomada de decisão médica. Na beira do leito, o Alex irá selecionar no aplicativo o ensaio DIU2 e depois tocar em SpO2. Na tabela, ele irá anotar os valores mensurados e exibidos no monitor. Repare que o alarme está ativo, porque o valor de 82% está abaixo de 90%, que era o limiar mínimo programado pelo profissional de enfermagem. Agora, vamos ao critério de aprovação. Para isso, consultaremos as especificações técnicas do acessório sensor M1191A ensaiado no manual de operação do monitor. Nele, vemos a acurácia de 2% para mais ou para menos. Então, como o valor médio que é o resultado das 3 mensurações anotadas é 82%, e o critério de aprovação diz que o valor deve estar entre 78% e 82%, temos que o sensor e o monitor, em conjunto, estão conformes e aprovados. Acabamos de perceber que o que vale não é a marca e modelo do monitor somente, mas também a marca e modelo do sensor de oximetria utilizado. A Philips, assim como outros fabricantes de monitores, também disponibiliza o monitor com opções diferentes de OEM. Assim sendo, é essencial que o profissional que faz a calibração saiba consultar o manual do OEM escolhido pelo hospital. Outra observação que ele deve fazer é com relação ao estado de conservação mecânica do sensor. As borrachas de vedação de luz devem ser macias e envolver o dedo artificial totalmente. Se estiverem secas e rígidas pelo tempo de uso e exposição à limpeza com álcool, o sensor deverá ser trocado. Outro ponto a se observar é em relação à pressão sobre o dedo. Se a mola do clipe estiver frouxa e fizer pouca pressão, a luz ambiente poderá interferir nos resultados. Se, por outro lado, a pressão for demasiada alta, o sangue poderá ser estancado, o que pode provocar a necrose e a consequente amputação do dedo. Também vimos que o M diferentes têm curvas R distintas. Logo, na imagem temos diversas tecnologias de OEM sendo ensaiadas com o mesmo dedo artificial do AcleanCheck programado para o padrão Neon COA e o valor de referência de 80%. Perceba que é esperado que em outras curvas, R o valor lido pelo monitor seja diferente. Então, caso o profissional de calibração deseje ajustar o valor simulado pelo AcleanCheck para o OEM-alvo, é possível fazer o ajuste fino, diretamente no dedo artificial. E uma vez feito, ele será a referência para aquele OEM. Lembre-se, você pode ter vários dedos artificiais para cada OEM, desde que o ajuste seja realizado a partir da comparação com um monitor e sensor originais, novos e calibrados pelo próprio OEM. Outra alternativa para workflow mais otimizado consiste em configurar o Aclean CMMS do hospital cliente para adotar automaticamente o ponto de referência, de acordo com a marca e modelo do monitor. Isso é possível se todos os monitores daquela marca e modelo usarem sensores padronizados. Muito bom! Aprendi que então posso usar somente um valor, que é preferencialmente de 80%, para ensaiar o meu monitor e que devo sempre consultar o manual do OEM para saber se está dentro do comportamento projetado. Bom, então agora acho que podemos falar de pressão não invasiva. Pressionei o botão e agora vocês podem ver que tenho a braçadeira fixada neste suporte de plástico, com mangueiras que saem para o meu simulador e para o monitor. Está programada a simulação de 70 por 40.
Então no monitor eu aperto para iniciar a medição, a braçadeira começa a inflar e na tela do simulador eu vejo o valor da pressão dentro dela. Como o processo demora, eu cortei o vídeo e agora podemos ver que na tela do monitor está o valor de 73/40, enquanto no meu simulador tem um gráfico de decaimento da pressão interna do manguito da braçadeira. Vocês podem ver aqui o valor que eu programei. Opa! Maranhão, detectamos um problema na sua montagem. Não se deve usar o conector em Y para inserir a pressão nos tubos entre a braçadeira e o monitor. Por favor, fique calmo que eu já explico. O médico, quando realiza a mensuração da pressão arterial com o esfigmomanômetro, infla a braçadeira, e esta por sua vez estrangula e interrompe o fluxo sanguíneo no braço do paciente. Ele então libera lentamente o ar da braçadeira e fica atento aos sons dos pulsos quando o sangue começa a fluir. Para isso, ele usa um estetoscópio. Porém, o monitor não tem estetoscópio. Então ele ouve os pulsos que atravessam o tecido da braçadeira e chegam até o manguito. Lucas, por favor, explique o que acontece quando a braçadeira não tem a sensibilidade para captar os pulsos, principalmente em idosos. Claro, os idosos são os clientes que pagam mais caro nos planos de saúde. Eles tendem a apresentar pulso mais fraco e a baixa sensibilidade da braçadeira pode ter várias implicações sobre a demanda de medicamentos e outros insumos. Posso citar o uso desnecessário de medicamentos hipo- e hipertensores, a administração excessiva de fluidos, a demanda de monitoramento mais frequente, o aumento do uso de exames de imagens, as complicações relacionadas à hiper- e hipotensão não tratada, o aumento do tempo de internação, o uso de monitoramento mais avançado e caro e o maior risco de eventos adversos. E acreditem, temos no mercado mais de 3.000 monitores, mas só 15% deles foram testados corretamente. A situação é tão séria que países como Japão, Estados Unidos, Reino Unido, fazem parte de uma liga mundial que lista os monitores validados. Seus esforços permitem agora que os consumidores consultem marcas e modelos em um cadastro mundial, como o Stripe BP, antes de adquirir um monitor. Obrigada, Lucas. Vamos conhecer agora o ensaio correto com o AcleanCheck. Não há Y nas mangueiras. E, como vemos, a braçadeira está instalada em um acessório chamado braço artificial. Ele possui um balão para simular a artéria braquial real, e é ele quem vai pulsar tal como se fosse um paciente idoso. Por isso, durante a fixação da braçadeira, devemos tomar todos os cuidados, tal como se fosse um exame em paciente real. Temos de observar a indicação de artéria na braçadeira, assim como a folga típica em relação ao membro do paciente, para não apertar demais ou de menos. Depois, assim como o médico, ajustamos a válvula para liberar o ar até o valor instantâneo da pressão sistólica e diastólica, para variar entre 120/80. Em seguida, iniciamos no monitor a mensuração. Veja o resultado obtido na tela do monitor. Repetimos a mensuração algumas vezes e teremos um histórico na tela. O Alex anotará os valores no aplicativo AcleanCheck. Aqui uma dica: para a hiper- e hipotensão que não foram realizadas, o Alex inseriu o valor 0. Agora vamos entender como funciona o critério de aprovação para um OM típico. E o resultado do processo do OM Sunteixe 247 está na nossa tela. Percebemos que a cada 100 unidades produzidas, 95 têm precisão de até mais ou menos 15 milímetros de mercúrio. Ou seja, para a pressão sistólica de 120, a faixa aceitável é de 105 até 135 milímetros de mercúrio. Logo, observando o histórico de mensurações do monitor, que utilizou o braço artificial do Aclean CMMS, vemos que todos os valores estão dentro dos limites do critério de aprovação. O mesmo raciocínio será aplicado para a pressão diastólica. Também todos os valores ensaiados estão dentro do critério de aprovação. Vamos então a mais uma dica bacana. Quando o hospital, fábrica ou assistência técnica precisa ensaiar vários monitores de mesma marca e modelo em sequência na bancada, mantemos a braçadeira de referência no braço artificial do AcleanCheck e somente trocamos os monitores. Aqui vemos soluções para problemas comuns durante os ensaios.
A braçadeira, quando desgastada pelo uso prolongado ou quando não original, pode levar à reprovação por falta de sensibilidade. Outro problema comum é quando o fabricante do monitor usa o mesmo ensaio demonstrado pelo Maranhão e não se atenta para a necessidade de braçadeira mais sensível. Neste caso, a braçadeira é original, mas o material com o qual foi construída não satisfaz o ensaio. Sabemos que braçadeiras mais sensíveis a batimentos cardíacos fracos possuem material mais nobre e, por isso, representam investimento diferenciado, que será retornado pela economia dos insumos e pelo melhor ambiente laboral, como disse o Lucas. Outro ensaio, agora sim com uso de conector em Y, é o estático. Sua montagem dispensa o braço artificial, pois não teremos o pulso sendo aplicado. Ele é ideal para as rondas do Alex, por ser muito fácil de fazer. A montagem é feita com o monitor e a braçadeira que estão no leito. O Alex retira o AcleanCheck da bolsa tática e liga no Y. Depois, com a braçadeira enrolada sobre si mesma, ele acessa o monitor que será ensaiado. O Alex então pode escolher um de dois métodos. O primeiro é a função venosa, o outro é a pressão inicial. Em ambos os casos, quando o monitor permite a programação da pressão aplicada, o Alex poderá ensaiar os valores de pressão, de acordo com a tabela do aplicativo AcleanCheck. Os valores mensurados na tela do AcleanCheck são salvos na tabela do aplicativo para posterior certificado de calibração. Vamos conhecer agora algumas soluções para problemas que podem ocorrer durante os ensaios. Quando o monitor está utilizando braçadeiras com material que necessita de pó ou talco para sua conservação, como as braçadeiras usadas em esfigmomanômetros, percebemos alto risco para o paciente. O particulado do interior da braçadeira migra para o OM de pressão não invasiva dentro do monitor. Com o aumento da umidade do ar, o pó aglomera e entope a saída de ar do OEM. Nestes casos, há também o risco de necrose e amputação do membro do paciente, porque o fluxo sanguíneo não é liberado. E abriremos um parênteses aqui já que citamos esfigmomanômetros. O AcleanCheck, quando usado como referência para determinar a acurácia de um destes equipamentos, exibe a precisão de 0,1 milímetro de mercúrio. Agora vamos abordar o parâmetro da pressão invasiva. Aqui temos o monitor com o acessório que consiste de cabo tronco e sensor domo. O catéter invasivo é estéril e por isso não faz parte da montagem. O nosso profissional modelo Alex pressiona inicialmente o botão para calibrar o zero de pressão com o domo livre, como vemos na imagem. Em seguida, ele pressiona o botão de teste funcional que está no domo. O valor exibido na tela do monitor deve ser de 100 mm de mercúrio para este modelo. Alex agora usa uma conexão Y para ligar o domo entre o canal positivo de pressão do AcleanCheck e o braço artificial. Com a pressão sistólica de 120 mm de mercúrio, o valor aproximado com o pulso será exibido na tela. Alex então anota os dados na tabela do aplicativo AcleanCheck. O parâmetro da vez agora é temperatura. Quando o leito é de unidade de terapia neonatal, a dica é usar o sensor de pele da incubadora em contato com o sensor do AcleanCheck e o do monitor. Desta forma, tanto a incubadora neonatal quanto o monitor podem ser ensaiados simultaneamente. No aplicativo, o Alex poderá alternar o preenchimento das tabelas de ambos os equipamentos médicos no modo tabela, ou optar por usar o mesmo gráfico de monitoramento do processo do controle de temperatura. Vale lembrar que se a temperatura máxima ou mínima ficar fora dos limites, o alarme tocará. Uma vez estabilizada a temperatura na referência de 37 graus Celsius, o Alex anotará o valor mensurado do monitor na tabela do aplicativo AcleanCheck. Que tal agora outro parâmetro mais desafiador? O monitor com análise de gases anestésicos e o vaporizador calibrado são ensaiados juntos.
Para fazer isso, o Alex conecta o sensor especial do AcleanCheck no aparelho de anestesia, como vemos na imagem. Observe que já foram ensaiados outros parâmetros do monitor e do ventilador pulmonar do aparelho de anestesia nesta mesma intervenção técnica. Para acessar a tabela de calibração dos ensaios, o Alex seleciona o 2 e depois toca no local indicado no aplicativo para escolher a opção de gás anestésico. Atenção para novo parâmetro! Agora vamos falar de capnografia, começando com o tipo Sidestream. Vamos começar com o ensaio de estanqueidade. Para isso, é feita a montagem como vemos na imagem, com o console do AcleanCheck e o aplicativo registrando os valores de pressão. O Alex puxa o êmbolo da seringa para criar pressão negativa no OEM. Assim que a pressão atinge o valor em módulo de 230 mm de mercúrio na tela do AcleanCheck ou no gráfico do aplicativo, Alex fecha o clamp e aguarda 30 segundos. Ao final deste tempo, o valor em módulo não pode ser menor que 215 mm de mercúrio. Para o procedimento de calibração, usaremos o kit com cilindro de CO2 de 5%. A montagem segue o roteiro como está na tela. Para a capnografia tipo micro ou mainstream, o procedimento será conforme o sensor usado. Na tela, temos o exemplo de roteiro que sempre se inicia com o aquecimento do sensor seguido pela calibração de zero e de referência. Uma vez pronto o sensor, o Alex pode usar o kit de cilindro de CO2 ou usar a referência eletrônica do AcleanCheck. Com o sensor acoplado no AcleanCheck, a linha de base não será nula. Assim que o sensor for retirado ou o AcleanCheck for desligado, a linha de base retornará para o zero previamente calibrado. Diante de outros tipos de capnógrafos, como os que vemos na tela agora, o Alex deverá escolher o método de calibração mais adequado caso a caso. Alerta de novo parâmetro chegando. Débito cardíaco está na tela. A marca do monitor é AirWoods e o acessório é do tipo Swan-Ganz para termodiluição. Ele é compatível com outras marcas de monitores e possui uma construção interessante. Como vemos no desenho à esquerda da tela, notamos que no monitor há a mensagem que indica a necessidade de calibração em vivo dos sensores ópticos. Ou seja, é preciso colher o sangue dentro da artéria pulmonar para calibrar a SvO2. Também conhecida como saturação do sangue venoso. A amostra segue para o gasômetro e os resultados são inseridos nas configurações do monitor. Essas orientações para a equipe médica são fornecidas pelo Alex quando necessário. Uma informação relevante, por exemplo, é o indicador da qualidade do sinal da SvO2. Já para o seu débito cardíaco, o Alex fará a montagem como orientado na tela. Por fim, ele realizará os ensaios de pressão invasiva, seguindo os passos como já vimos anteriormente. Agora um parâmetro que está sintonizado com a nossa mente, o EEG e o índice bioespectral. No acessório, o Alex conectará o AcleanCheck, como sugerido no desenho, ou outra forma dependendo da configuração do monitor a ser calibrado. Após a montagem, ele vai seguir o roteiro mostrado na tela para observar o traçado simulado no monitor. Para o ambiente cirúrgico, já vimos como calibrar o parâmetro de análise de gases anestésicos, o EEG e o BIS, e agora vamos abordar o parâmetro TINEM. Após a montagem com o AcleanCheck, o Alex salvará os resultados para o relatório. Outra funcionalidade que os monitores e centrais de monitorização mais modernos possuem é a exibição de imagens. Elas são muito úteis para planejar tratamentos e procedimentos invasivos. Para gerar uma imagem padrão, o Alex irá utilizar o AcleanCheck no aparelho de raios-x como mostrado na tela. Ele fará a leitura da quilovoltagem aplicada para garantir a qualidade do feixe emitido em loco e a consequente nitidez da imagem. Aqui temos um exemplo da imagem padrão com o AcleanCheck. Perceba que o projeto do AcleanCheck usa componentes e placas projetados especialmente para ele, ou seja, a vida útil contábil dele é de 10 anos. Se você quiser saber mais sobre o tema, temos um vídeo especial no canal que explica o custo total na montagem do laboratório de calibração.
Voltando para a nossa tela, o Alex confere se a escala da imagem mostrada corresponde à real do console AcleanCheck. Aplicando a função de mensurar distâncias, o Alex mede 2 pontos conhecidos na horizontal e na vertical. Os valores obtidos devem ser o mais próximos se não idênticos, já que estamos falando de uso para definir a profundidade de penetração de catéteres e coleta de tecido de biópsia, por exemplo. Também com aplicações amplas, temos o ecocardiograma e os exames de ultrassom. O Alex utilizará o Aclean Phantom, combinado com o AcleanCheck e o braço artificial para ensaiar os exames com Doppler e os procedimentos guiados. Uma aplicação especial do AcleanCheck é para sondas transesofágicas, que precisam ao mesmo tempo de ensaios simultâneos de segurança elétrica e estanqueidade. E esse foi o nosso overview sobre o workflow do Alex, atuando na beira de leito no dia a dia do hospital. Percebemos que as equipes médicas e de enfermagem precisam de profissionais com esse talento e competência para dar o suporte eficiente. Agora, temos de ter um olhar cuidadoso para com os profissionais da equipe antiga. Eles também merecem a oportunidade de brilhar. Então vamos pensar como prover para eles também melhores condições de trabalho. O primeiro passo consiste na observação dos horários. Em hospitais onde as equipes de enfermagem convivem com o caos do ruído tecnológico em excesso, instintivamente elas pediram o regime de 12x36 para ter o suporte em tempo integral. Esse modelo, porém, causa baixa produtividade dos profissionais de suporte, com sérios danos à saúde física e mental. Como resultado, eles se refugiam nas bancadas ao máximo, e a equipe precisa ter mais membros para produzir o mesmo que uma equipe com workflow de calibração em loco. A solução para salvar os profissionais de suporte está em sincronizá-los com os demais profissionais que operam no hospital e as demais empresas que fornecem suporte técnico durante os horários comerciais. Assim, teremos maior estímulo à superação de desafios e inovações, que por fim melhoram os resultados da empresa. O segundo passo é dar oportunidades iguais para que todos os profissionais produzam de forma independente e plena. Isso significa prover a cada um deles todos os recursos que o Alex usou no workflow que vimos. Ou seja, cada um contará com seu próprio kit de ferramentas, tablet ou smartphone e, claro, com o seu AcleanCheck. Ana, ficou claro para mim que o AcleanCheck expande nossos horizontes em todos os sentidos e é excelente para o hospital. Acontece que meu empregador viu esse vídeo e está sofrendo com a síndrome de aversão às perdas, ou seja, ele sabe que para ter mais vantagens precisa do AcleanCheck, mas diz que já investiu muito nos analisadores e simuladores que temos. Ou seja, continuaremos tendo o cenário caótico enquanto ele estiver apegado a essa ideia e não investir no AcleanCheck. Você tem algum argumento para que meu empregador mude de ideia? Bem, como não posso receitar tratamento no campo da psique, vou mostrar um futuro possível. Com a implantação da plataforma Clean e com cada profissional proficiente no AcleanCheck, vamos imaginar que o cenário do hospital atual entre no nível excelente. A tendência dele é usar os ganhos proporcionados no faturamento para se expandir em outros locais. Os profissionais de suporte serão então redirecionados, ficando cada um responsável por um novo hospital. Ora, se a empresa conseguiu faturar no primeiro ano 1,5 milhões de reais, com 2 outros hospitais similares a mais, o faturamento total será de 4,5 milhões de reais a partir do segundo ano. É 3 vezes mais faturamento com o mesmo time de profissionais. Todo mundo vai ganhar prêmio por competência com certeza. Afinal, o AcleanCheck nas mãos de quem tem talento realiza a manutenção preventiva, com ensaios interconectados de muitas outras tecnologias médicas, além do monitor de sinais vitais. Parabéns, Ana. Para mim que sou da assistência ao paciente e do grupo gestor, vou exigir esse escopo mínimo da administração dos hospitais em que trabalho. Também vou compartilhar com todos os meus amigos de profissão e peço que vocês também façam isso. Estamos unidos em prol da vida. Isso! Parabéns para todos nós.